Olá a todos e todas, bem-vindos à nossa segunda aula. Meu nome é Gustavo Henrique, eu sou professor de Ciências Humanas. E na aula de hoje nós vamos falar sobre Maquiavel e o republicano. Me acompanhe aqui no slide do tema da nossa aula de hoje. Mais do que formular um novo conceito de verdade, ele nos ensina a deixar de lado formas políticas imaginárias. A história da recepção da obra de Maquiavel foi marcada desde o século XVI pela insistência de muitos intérpretes em descrever suas análises da política como exemplo acabado do cinismo e da amoralidade, convertidos em regras dos convívios do homem. Mas por que esse texto está trabalhando o Maquiavel dessa forma? Simplesmente pelo seguinte, o Maquiavel, diferente de outros filósofos, tanto anteriores como da sua época, ele vai ser considerado um dos primeiros cientistas políticos, porque ele vai abordar a ideia justamente de como a política funciona, enquanto filósofos e pensadores anteriores ficavam numa ideia mais voltada para uma política idealista. O que seria uma política idealista? Justamente uma política voltada no ideal, no que é correto, no que seria o melhor. O Maquiavel é o primeiro a trazer uma explicação de como ela funciona de fato. E o nome do Maquiavel, por conta dessa explicação dele de como a política funciona e como existia uma determinada corrupção ali no seu tempo e como ela funcionava, vai ser visto com maus olhos. O nome dele vai ganhar um tom pejorativo, que é de maquiavélico. Então vamos ter essa utilização do nome dele de forma pejorativa, justamente para trazer uma ideia do que é ruim, do que é mal, do que traz malefícios para a sociedade. Agora, quando eu falo maquiaveliano, eu estou me referindo a quem é um estudante ou um historiador ali, ou um teórico das obras de Maquiavel e do conceito de Maquiavel. Voltando aqui para o nosso slide. Novamente, seguindo no texto, vamos associar o nome do escritor ao diabo, como eu mencionei para vocês, devido à forma que o Maquiavel descreve como a política funciona, ele vai ser mal visto, já que ele menciona que o governante ou o príncipe, para poder se manter no poder, deve fazer tudo o que é necessário. E o príncipe, ele não governa para o povo, ele governa para si, de forma que ele vai fazer de tudo para se manter no poder. E isso traz o quê? Uma submissão da própria ideia da política e das regras ao interesse do governante. E vamos ter essa interpretação ruim da ideia do Maquiavel refletindo no nosso próprio vocabulário, deixando até mesmo o maquiavelismo aí num campo semântico original, mudando para uma linguagem mais política ou uma linguagem, como eu falei para vocês, de uma pessoa maquiavélica de forma negativa. Então, tanto a antiga quanto a anti-maquiavelismo de alguns, porém, a percepção de que a obra do escritor florentino contém uma forte defesa à república de valores associados. Como assim uma forte defesa de república? Meus queridos, aqui quando a gente está falando isso, é justamente que o Maquiavel ele vivia num período em que a Itália era dividida em várias cidades-estados. E essas cidades-estados guerreavam entre si, enquanto outros países já tinham feito e formado uma ideia ou uma identidade de nação, de nacionalidade e de patriotismo. A Itália, nesse período, ela tinha umas diferenciações em que cada cidade tinha o seu governo, tinha o seu estado, tinha lutas de famílias ali que tinham acesso a um poder, esse poder tanto religioso, porque esses membros da família, além deles entrarem em poder político, poder econômico, eles colocavam membros ali de sua família em cargos específicos da igreja, tendo assim um poder religioso. E esses conflitos também geravam várias guerras armadas, no qual faziam que essas cidades-estados depois pudessem ficar indefesas para futuras invasões. Por isso que o Maquiavel, quando ele escreve a obra dele, O Príncipe, ele vai falar como um governante deve reger um Estado e criar essa ideia de nacionalismo ou um Estado unido e forte. Voltando aqui para o slide. Vamos ver também vários contemporâneos do Maquiavel associando essa posição republicana,
que vai defender aqui as ideias dessa formação desse Estado unido. Então, pensadores, por exemplo, como Spinoza, que vão servir de seus escritos para elaborar defesas a regimes livres. Em nossos dias vamos ter Claude Lefort e J.G.A. Pocock, que são herdeiros mais consistentes dessa tradição. Depois de 100 anos, vamos ter um cenário histórico dominado pelo apelo a utopias e pelas críticas aos seus efeitos na vida das nações. Vamos ter também a nossa atenção sendo chamada por Maquiavel aqui no apego dele da verdade efetiva das coisas, ou seja, quando ele traz em suas obras o funcionamento e o desenvolvimento da política. Tanto que nas obras do Maquiavel vamos ter a comparação que ele vai falar, que o príncipe ele pode ter 3 tipos de governo. Ele pode ter o governo no qual ele é amado, no qual é legal, beleza, pode até ser, mas não é o mais recomendado. O tipo de governo correto seria o segundo, em que o seu príncipe ele é temido, já que esse temor impõe um respeito, fazendo com que a população respeite ali a pessoa que se encontra naquele cargo de poder, justamente porque tem regras e tem punições, mas ele nunca pode ser odiado. Então, o terceiro tipo de governo, que seria inflamar o ódio da população com o seu representante, ele não é recomendado, porque geraria uma forma de impeachment ou até de deposição do cargo e perseguição a esse governante, fazendo assim que ele não tivesse essa possibilidade de retorno a ocupar ali o poder. Voltando para o slide. Então, mais do que formular esse novo conceito da verdade, o Maquiavel ele vai ensinar e deixar de lado essas formas políticas imaginárias. Ele vai concentrar ali seus esforços e sua compreensão nas condições reais, por isso objetivas, de como de fato a política ocorre e como as ações humanas presidem aí e fazem esse desenvolvimento no cenário político. Então ele vai falar tanto da ambição, do desejo de glória, do medo e dos interesses materiais que um representante num cargo de poder, no caso o príncipe, tem. Vamos tomando também partido de uma leitura republicana da obra dele, que pretende desenvolver a consciência da população e conduzir essa análise da realidade para que as pessoas que lerem ou tiverem contato com essa obra tenham uma formulação que previne as ideias, não só utópicas, mas também as ideias ali voltadas por uma política no qual a moral é linda e desenvolve tudo, mas sim voltadas para uma ideia de república, de constituição, em que o povo também tem esse papel de opinar e qual seria o dever de uma nação unida. Então, o segundo ponto a considerar aqui é o papel por Maquiavel, que é atribuído a fortuna e virtude. Quando Maquiavel ele está falando de fortuna, ele não está falando de condição financeira, ele está falando da própria sorte. Virtude seria a capacidade de um representante governar. Então, virtude seria um intelecto, seria a capacidade desse governante se colocar à frente, a coragem. Fortuna seria a sorte, as coisas saírem conforme ele planejou. Então, Maquiavel ele está falando que muitas das questões e acontecimentos políticos envolvem acordos, barganhas, estratégias e planejamentos. E que outros acontecimentos vai depender da própria sorte, mas aquele que tem virtude consegue fazer a sua própria sorte. Ou seja, aquele que tem coragem, tem garra, tem determinação e tem essa capacidade de estratégia vai fazer com que todos os acontecimentos colaborem para o desenvolvimento ali da sua vontade. Voltando. Então, com esses termos, Maquiavel vai ajudar a situar o nosso campo de análise numa visão mais determinística da história, já que, segundo a ideia do Maquiavel, a história ela pode trazer traços repetitivos ali para o desenvolvimento de determinados acontecimentos. Então, a gente ter esse conhecimento histórico é importante já para ter noção dos tipos de planos que podemos estar fazendo para conseguir driblar um problema que pode vir a existir e que é semelhante a um acontecimento histórico. Então, para o próprio Maquiavel,
Ao contrário, ele vai acreditar que é possível descobrir os fios que uniam o passado e o presente, justamente por conta dessa ideia que eu mencionei para vocês, de que a história ela tem determinados acontecimentos que podem se repetir no futuro. O que vai mudar? O que vai mudar seria uma roupagem. Essa roupagem que eu digo seria nas formas das normas, dos comportamentos, das técnicas ou tecnologias existentes. Mas as motivações ou os problemas, de fato, em sua essência, podem ser o mesmo ali que vai acontecer numa sociedade futura e que ocorreu numa sociedade no passado. Esses problemas sejam relacionados à corrupção, sejam relacionados à questão de má estrutura ali numa cidade, entre outros tipos de exemplos. Voltando aqui o slide. Então, a história para o Maquiavel, ela acaba sendo um fruto de encontro da capacidade de agir dos homens. Por isso ele fala da virtude. A virtude que seria essa capacidade de agir, essa coragem, a capacidade de planejamento e estratégia. Então, com essa indeterminação das forças que compõem o campo da política. Quando falamos dessa indeterminação das forças, ele está se relacionando à fortuna como a própria sorte. Aquilo que está no acaso, que pode acontecer, que pode sair do seu imprevisto. Mas, assim, aquele que é o príncipe ou se encontra no poder deve conseguir transformar toda e qualquer situação ao seu favor. Então, o republicanismo aqui, associado ao Maquiavel, tem como ponto de partida o elogio da participação dos cidadãos na arena pública, nas tomadas de decisão. E vamos ver também que, para ele, não se trata somente de defender a virtude dos cidadãos, como uma forma abstrata, mas mostrar também o papel dessa participação. E quando ele fala desse papel na participação, seria tanto na defesa do território, como na criação de leis e participação política. Então, temos uma ideia de leis fixas que sejam algo que vai trazer essa força da população de forma legislativa. Vamos ter outro aspecto decisivo aqui também para o próprio Maquiavel, voltado na ideia do republicanismo, que é de pensar o republicanismo justamente num papel atribuído aos conflitos e às divisões do corpo político. Aqui, nessa questão, a gente vê que o Maquiavel está defendendo também uma divisão dos poderes. Essa divisão dos poderes que não vai trazer uma questão de absolutismo, mas vai trazer uma forma de funções e várias funções distribuídas ali nas instituições. Voltando para o slide. Então, contra essa longa tradição do pensamento ocidental, o próprio Maquiavel não via na unidade o objetivo maior da vida em comum dos homens, pois o desejo de alcançá-lo pode levar à destruição da liberdade. Ou seja, um regime livre é aquele capaz de acolher as suas instituições e disputas existentes nesse próprio sistema, no qual as diferenças entre os seus cidadãos não é um sonho irrealizável, e também de perfeição e harmonia entre todos, tendo essa diferenciação. E nisso a gente vai ter até a própria ideia de lei anteriormente citada, garantindo esses direitos, essa realização do sonho e essa diversidade do cidadão. Terminamos nossa aula por aqui e até a próxima.